O que você diria para alguém que não nasceu com um dom natural para cantar, que é bem desafinado, porém quer cantar, gosta muito de cantar, mas não conseguiu? Vamos lá. Vou tocar aqui num ponto da afinação, que é o grande desafio para quem ensina e para quem recebe o ensinamento. Existem pessoas que nascem com dom? Sim. Nascem com dom natural, mas a gente que é técnico na área, a gente vê que tem coisas que a voz, as pessoas que não têm o conhecimento, escutam a bela voz e acham que é tudo. Mas a gente que tem uma visão mais técnica da coisa, a gente vê as dificuldades que tem que ser solucionadas. Beleza. Essa pessoa, se ela, a parte da afinação, ela está muito... Pode ser que esteja ligada, né? Vamos dizer assim. Se ela não tem um dom natural, eu não posso dizer para ela que ela nunca vai aprender. Eu não posso, como professor, falar isso para ela. Jamais vou falar isso para ela. Até porque eu acredito, graças a Deus, eu acredito muito nos alunos que eu tenho. Mas, assim, existem pessoas que chegam para fazer teste, para poder iniciar aula, que a gente percebe que a afinação é muito prejudicada. Muito, muito prejudicada mesmo. Assim, coisa assim que a gente gera uma dúvida. Se é cultural, entendeu? Se é orgânico, que são duas coisas que são distintas. Por exemplo, cultural, a questão da percepção musical, né? Você tem uma pessoa que nasceu num berço onde, por exemplo, o nosso querido aí, o Luiz Arcanjo, o filho dele é afinadíssimo. Mas por quê? Porque tem um pai tecladista, cara, que coloca harmonia no ouvido dele o tempo todo. Entendeu? Não só melodia, mas coloca harmonia o tempo todo no ouvido dele. Então, a tendência dele é não ter problema com isso, a menos que seja alguma coisa orgânica. Por exemplo, é muito comum, parece que não, mas é muito comum, tímpano furado. Pessoas por alguma dificuldade têm tímpano furado. Pessoas que têm disfunção muscular nessa região, que quando você traciona para poder entrar no tom, para você colocar aquele tom desejado, o músculo não vai. O músculo nem não chega, entendeu? Então, assim, precisa de um fonoaudiólogo, precisa de uma coisa mais, de algo, de um tratamento mais especializado, entendeu? Agora, quando chega para mim que eu vejo que não tem esse problema de tímpano furado, porque a primeira coisa que eu peço para o meu aluno é fazer uma videolaringoscopia e passar pelo otorrino. Por quê? Porque às vezes fica batendo uma tecla da afinação, batendo, e ele não vai afinar. Se ele tiver com o tímpano furado, ele não vai afinar. E o maior problema para justamente a gente ensinar é justamente a afinação, porque a gente não tem como começar técnica nenhuma sem antes afinar. Pô, eu vou te falar, para afinar alguém que seja cultural, em torno de 9 meses, para lá, dependendo de quanto ela investe na vida dela, entendeu? Em relação a isso. Então, assim, se a pessoa investe, ela quer mudar, ela quer os exercícios, cai para dentro, 9 meses ela tá interessante. É interessante para ela. Só um instantinho. Então, assim, é interessante para ela. Agora, eu já tive alunos que, com 6 meses, estavam cantando bem já, sabe? Mas a afinação, cara, ela vamos dizer assim, é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque o teu instrumento é interno. Diferente dos outros instrumentos, né? Teclado, guitarra, aquela coisa, instrumentos que tem chave, né? Que você impulsiona o ar ali, a chave ela direciona a nota que vai. A garganta não. A garganta é interna. Então, assim, você tem que ter uma percepção muito boa, tem que estar muito afinado para você estudar canto. E aí, cara, esse é o grande tabu. E eu enfrento geralmente as pessoas quando chegam na aula de canto, na primeira aula, eu faço o teste, né? Aí a pessoa geralmente me vê, fica nervosa, aquela coisa toda, vai cantar e dá aquela derrapada engraçada, né? Aí a gente... Como é que a gente vê como professor? Cara, vamos caminhar?
Vamos caminhar. Por quê? Porque a desafinação, ela pode ser nervosismo, ela pode ser, agora trazendo para o campo do professor, tá? Nervosismo pode ser timidez, pode ser falta de contato com música, né? Quer cantar, mas não teve contato nenhum com a questão da música, com sons. Por quê? É uma coisa, cara, que eu prezo muito mesmo. Para você ter uma ideia, quando você não tem som bem estabelecido na tua mente, ou seja, num lugar onde são armazenados os sons, você não tem um retorno. O que é afinação? A afinação nada mais é que a compatibilidade, o confronto do teu som interno com o teu som externo, com o som que vem de fora. Aí você pega um cara, por exemplo, você vai afinar o cara. Aí você bota, ele já chega, ele canta, você percebe logo, ele começa a cantar música no playback, aí você vê que ele derrapa em várias, às vezes quase que imperceptível, cara, porque de repente essas notas estão dentro de uma região que a dicção cobre esse erro, entendeu? Então aquelas notinhas não saem, mas se você for fazer no tecladinho, se você pegar uma partitura e começar a fazer, você vai ver que tem nota ali que não foi feita. Então, você pega um cara desse, se você não colocar uma sequência lógica de sons no ouvido dele, ele jamais vai ter e vai te corresponder. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para ele vai ser, querido, esquece cantar. Vamos exercitar. Vou pegar ele, vou colocar ele no teclado, vou começar a dar os tons para ele. Depois que ele estiver muito bem dentro da escala dos tons, eu vou dar para ele os tons e os semitons. Depois que ele estiver muito bem dentro dos tons e semitons, nas notas sequenciais, aí eu vou começar a colocar as notas surtidas. Vou para o grave, vou para o agudo, volto, desço, dou um sustenido, dou, entendeu? Que aí, o que vai acontecer com o cérebro dele? Ele já tem armazenado um som bacana, sequência, direitinho, dentro da sua mente ali, tudo guardadinho. Aí eu vou começar a confrontar com ele. Eu vou dar o dó, ele vai dar o dó. Eu vou dar o ré, ele vai dar o ré. Aí eu vou dar o dó menor. Opa, caiu. Mas é uma coisa lógica. Então eu vou começando a mostrar para ele todos os tons. As notas sequenciais, e ele vai começando a entender aquilo ali até se libertar, até criar. Por quê? Existe uma coisa, o tímpano, ele é muito importante. Todo som externo, ele é traduzido pelo tímpano. Aqueles ossinhos que nós temos, né, no ouvido ali, aquilo ali, ele gera, aquela membrana, ele gera o som. Se você colocar um som errado para um menino, uma pessoa que esteja iniciando ali, que está com muita dificuldade, você der um som mal posto para ele vai gravar aquele som e depois ele vai reproduzir aquilo errado. Então, assim, cara, é importante, muito importante, que ele pegue um bom profissional, que seja sensível, que seja um cara habilidoso, que pegue ele tenha paciência com ele, né? Porque vai gerar muita paciência, porque é muito difícil. E aí ele vai começando a engatinhar, vai começando a andar. Por quê? Porque o som, quando ele bate no tímpano, ele é levado para uma região chamada caracol, que tem um nome científico que eu esqueci. Cóclea. E esse caracol, ele faz a tradução. Ele faz a tradução desse som. Então, quando o som externo ele bate no tímpano, ele joga para esse caracol. E esse caracol, olha que coisa linda, como é que Deus faz as coisas? É uma região aquosa, é líquida. E aonde é que se propaga com mais velocidade o som? No meio líquido. O som se propaga com mais velocidade no meio líquido. Então, olha como é que Deus faz as coisas e é tão perfeito. O som ele é emitido, ele é traduzido, ele é lançado para dentro do caracol, feita a tradução e ele é armazenado de forma correta. Por isso que você tem que fazer um bom treinamento, uma boa qualificação, porque depois aí gera 9, 10, 11, dependendo de como tiver a pessoa. Aí ele vai começar a reagir. Por quê? Se você pegar um desafinado, olha que coisa interessante. O desafinado, tá, gente? Porque existe uma diferença entre desafinação e semitonação. Tá? O que é semitonação?
Você imagina que uma nota, a nota de Lá, ela tem 440 vibrações, tá? Então, para você afinar, você tem que atingir as 440 vibrações, aí você afina com Lá, correto? Tum, você fecha. Quando você dá 420, você não chegou, então você semitonou. Essa é a grande realidade. Você semitona. Aí você semitona e você afina. Esse é mais simples, porque o caminho é mais curto. Agora, a desafinação é quando ele ultrapassa as 440 vibrações do Lá. É como se ele, vamos dizer assim, ele se lança ele ultrapassa as 440 vibrações e se lança num universo que ele não tem domínio. Então, é por isso que a desafinação, ela é terrível, né? Vamos dizer assim, você pega uma pessoa desafinada, é triste se ver. Ele pega, a pessoa começa cantando uma música fora do tom e ela vai até o final fora do tom. Ela não consegue regredir aquilo ali, ela não consegue voltar. Então, assim, essa diferença entre semitonação, isso tudo a gente vê quando o aluno chega. Se ele está semitonando, se o problema dele é de semitonar ou se é desafinado mesmo. Ou seja, ele vai para um universo desconhecido. Então, tão logo observado isso, a gente tem métodos e formas de chegar àquele objetivo. Agora, é árduo. É difícil. Tanto difícil para o professor, quanto para o aluno. Geralmente, o aluno não tem muita paciência para continuar, entendeu? A viver aquilo ali. Ele acha que você está enrolando, né? Que o professor está enrolando, só dá exercício. Às vezes você fala isso. Fala assim, pô, chegando no curso, a pessoa só fica no vocalista. Ele sabe com quem ele está lidando. Então, assim, é o exercício, é aquilo mesmo. Não tem nada de novo no canto, gente. Não tem nada de novo. O que tem é exercício para ser feito e ser qualificado.